Excelentíssimo senhor presidente da Associação Comercial do Paraná, Dr. Antônio Miguel Espolador Neto, excelentíssimo vice-presidente, senhor Ayrton Hack, senhores palestrantes, empresários, estudantes aqui presentes, colegas advogados, bom dia. Me sinto honrado, na qualidade de palestrante, de poder dividir algumas palavras, debates e ideias com tão ilustres palestrantes. Ilustres palestrantes, ilustres advogados e uma plateia tão qualificada como a de hoje. A minha exposição, ela ficará dentro de um aspecto econômico, em uma primeira parte, um contexto de como que o Brasil está colocado, segundo o Banco Mundial, para, numa segunda parte, abordarmos alguns aspectos da legislação estrangeira, os quais julgo de extrema importância. Porque, como disse o doutor Hélio, nós não temos no Brasil uma regulamentação a respeito do tema da terceirização de serviços. O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo em que não há nada a respeito da terceirização. E nós ainda estamos discutindo, já passados praticamente mais de 15 anos da publicação da súmula 331 do TST, o que é atividade meio, o que é atividade fim. Inicio a minha fala trazendo alguns dados para contextualizar do Banco Mundial. O Banco Mundial, senhores, a cada 2 anos, publica um relatório chamado Doing Business, ou seja, um relatório que trata dos negócios e da facilidade com que uma empresa tem para realizar negócios em um país. Então, o Doing Business é um relatório anual que visa indicar elementos aos empresários para que estes possam investir no país. O Doing Business trabalha com o que nós chamamos de regulamentação smart, ou seja, ele procura avaliar o ambiente regulatório de cada país. Como que este ambiente regulatório pode ajudar ou prejudicar os negócios empresariais. E, infelizmente, dentro da ideia da regulamentação smart, ou seja, uma regulamentação simples, significativa, adaptável, relevante e transparente, o Brasil não está entre os primeiros colocados. Essa regulamentação avalia basicamente o quê? Solidez das instituições jurídicas, complexidade e custo do processo. E nós já vamos ver que no Brasil, o custo da mão de obra, ela não difere, como acreditam muitas pessoas, dos demais países. O custo não é tão significativo. O custo maior nosso é a burocracia. E a burocracia impede a flexibilização dos processos e dos negócios entre as empresas. Nesse SMART, a solidez das instituições jurídicas são avaliadas em praticamente 4 pontos. Obtenção de crédito, proteção a investidores, execução de contratos e, quarto e principal, resolução das insolvências judiciais. E aqui nós temos dados que, infelizmente, nos deixam em último lugar entre os países do mundo, por exemplo, no número de ações trabalhistas.
Somente no ano de 2012, segundo o CNJ, 2013, melhor dizendo, nós tivemos na Justiça do Trabalho 3.800.000 ações em um único ano. É um número absolutamente estarrecedor, com todo o respeito. Nos Estados Unidos, vejam, esse número é apenas da Justiça do Trabalho. Nos Estados Unidos, nós temos cerca, segundo dados da University of North Carolina, nós temos cerca de 300.000 ações judiciais por ano. E em todas as áreas. Então, o número de processos trabalhistas no Brasil é muito estarrecedor. E o pior é que nós estamos nos acostumando com certos dados. Né? O número de ações trabalhistas já não espanta mais ninguém. Algum tempo atrás, eu estive fazendo uma pesquisa na internet e me deparei com outro dado estarrecedor. O número de homicídios na cidade de Curitiba atingiu, no ano passado, 725 pessoas na cidade de Curitiba. Não estou dizendo na região metropolitana. 725 pessoas morreram assassinadas em Curitiba ano passado. Este número é maior do que o índice de assassinatos em toda a França. Então, senhores, eu chamo a atenção de vocês para alguns dados que nós não podemos negligenciar com todo respeito. Entendemos, eu particularmente, que deva existir uma regulação mínima, é claro, mas uma regulação eficiente. Se nós estamos com 3.800.000 ações por ano, alguma coisa está errada. E digo, a terceirização das atividades e o volume de ações que envolvem prestadoras e tomadoras de serviços respondem em grande parte por esse número de processos. Porque vejam, segundo dados do DIEESE, nós temos cerca de 35 milhões de trabalhadores formais com carteira assinada. Né? Cerca de 1/3 desses trabalhadores, aproximadamente 12 milhões, são terceirizados. Então é claro que grande parte desse volume de processos é de responsabilidade de empresas que não são idôneas. E eu não quero aqui dizer que não deve haver uma desregulamentação como está hoje, mas defendo particularmente uma regulamentação mínima para gerar uma melhor garantia jurídica e preservar as empresas terceirizadas que levam os seus negócios a sério. Então, primeiro ponto, solidez das instituições jurídicas, resolução de insolvências. Segundo ponto, complexidade e custo. E nesse ponto do custo, eu quero colocar aos senhores um dado também que, na minha opinião, salta aos olhos. Se vocês perceberem aqui, segundo o relatório do InBusiness, nós temos o tempo de horas para o cumprimento de obrigações acessórias, né, em todos esses países ali. O valor dos impostos, do lado direito, do lado esquerdo, no meio, melhor dizendo, tempo em horas para obrigações acessórias. O que é obrigação acessória? É a obrigação do empregador em fazer o registro em carteira, aviso e recibo de férias, cumprimento de cartão ponto, pagamento de guias, né, recolhimento de impostos. Então, essa necessidade de horas para obrigações acessórias envolve obrigações tributárias e trabalhistas. Né? Observem que este tempo é o tempo anual. Então, uma empresa, por exemplo, na China, ela precisa, em média, de 338 horas por ano para cumprir a obrigação acessória. Né? Na Coreia do Sul, 207, na França, 132, nos Estados Unidos, 175. O Brasil ficou
em uma relação de 180 países em último lugar. Repito, o Brasil ficou em último lugar, segundo o relatório, no tempo que uma empresa gasta para cumprir obrigações acessórias. Então, realmente é estarrecedor o volume da burocracia desnecessária que as instituições nesse país precisam cumprir. E isso representa custo. Porque a partir do momento que eu não tenho condições, muitas vezes porque eu não sou especializado, em fazer uma folha de pagamento, eu preciso contratar mais, contratar pessoas especializadas, contratar empresas. Né? Então, o custo para o empresário é muito alto. Então, a nossa complexidade, em virtude da burocracia, impede o aporte de novos investimentos e, consequentemente, a geração de novos empregos. As ações trabalhistas, é um dado que eu já coloquei, segundo o CNJ, 3.800.000 ações. Vejam, a estrutura para atender uma demanda como essa é, sem sombra de dúvidas, a maior do mundo. Vejam, no tribunal, nós temos alguns estados da federação que possuem 2 tribunais regionais do trabalho. O estado de São Paulo possui 2 TRTs, um com sede em Campinas e outro com sede na capital, para suprir e atender a demanda. E talvez o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo seja o maior tribunal trabalhista do mundo, com mais de 100 desembargadores. Então, todo este contexto cria uma atmosfera de insegurança, aumenta os custos, e segundo dados do DIEESE, as multinacionais reservaram 25 bilhões de reais no último ano para pagamento de passivo trabalhista. Somente as multinacionais. Eu tenho alguns dados aqui também, na facilidade de se fazer negócios, o Brasil ficou na posição 130, envolvendo todos esses fatores, além do tempo e da burocracia que eu acabei de mencionar. Muito bem. Quais são as constatações do Banco Mundial? 5 constatações. Primeira delas, o processo de registro mais simples de empresas promove o quê? Empreendedorismo e produtividade. Então é necessário um registro mais simples. Estamos caminhando para isso. Portal do empreendedor, em algumas situações, expede até o alvará pela internet. Para você abrir uma empresa é fácil. Para você fechar, é que são elas. Às vezes você não consegue fechar. Segundo, custo de registro baixo. Em algumas figuras jurídicas que foram criadas, como o microempreendedor, o EIRELI e outras, facilitaram os novos negócios. Isso tem que ser dito. Isso facilitou bastante. Uma regulamentação eficaz, como a Lei de Falências em 2005, também ajudou a facilitar e a melhorar o clima de negócios. Então, a regulamentação, ela é importante. Ela dá ao empresário certa segurança, certa garantia. Terceiro ponto, ambiente de regulatório eficaz. Quarto, infraestrutura sólida e acesso ao crédito. Temos hoje, se alguém sair daqui agora e for até a Praça Rui Barbosa, é capaz de ser abordado por alguma pessoa que trabalha em empresa de crédito. Se você bobear, ele é capaz de jogar um cartão de crédito no seu bolso. Então, o acesso ao crédito melhorou bastante o clima de negócios e isso foi positivo. Muito bem. Então, essas constatações demonstram que o Brasil pode, através de uma regulamentação mais eficaz, conseguir criar um melhor ambiente para negócios. Essas regulamentações são necessárias, porque o excesso... Vejam, e não basta a regulamentação. Eu preciso ter uma regulamentação eficaz. Se a regulamentação não for eficaz, e se a regulamentação criar dúvidas, o que vai acabar acontecendo? Tudo isso vai desafogar no Poder Judiciário, que já está
assoberbado de processos. E o pior de tudo é que hoje os juízes estão absolutamente sobrecarregados, e algo que o ministro Indalécio disse na nossa reunião da Câmara de Trabalho e Previdência, que me chamou muita atenção, eu não esqueci, senhor ministro, foi o seguinte: o senhor falou, em uma reunião, que o jurisdicionado quer ser ouvido. E a gente chega hoje na Justiça do Trabalho e a gente vê aquela pauta de audiências, né, lotada de processos, o juiz sem tempo, muitas vezes, para ouvir o jurisdicionado. Talvez o juiz gostaria de ouvir o jurisdicionado melhor. Mas ele não tem tempo. Por quê? Porque no polo passivo do processo, nós temos ali, às vezes o advogado entra contra a tomadora de serviços, e coloca mais 8 empresas no polo, 9, 10. Eu cheguei a ver uma vez uma pauta com 25 empresas no polo passivo. Como que um juiz consegue administrar isso em uma audiência? Então é claro que a regulamentação precisa ser eficaz. O sinal de trânsito é importante, não? Agora, você ficaria parado no sinal de trânsito por 2 horas? Se ele estivesse vermelho? Então, sem uma lei que venha a traçar alguns aspectos elementares e fundamentais, nós vamos continuar com um número de processos muito, mas muito acima de um patamar razoável para um país como o Brasil. Muito bem, o Brasil avançou em alguns pontos. Reduziu a informalidade. Nos últimos 10 anos, é preciso colocar esse dado também, o Brasil reduziu o índice de informalidade do mercado de trabalho. Nós estamos hoje com cerca de ainda 45% da nossa força de trabalho no mercado informal. Há 15 anos atrás, nós tínhamos 60%. Hoje nós estamos em cerca de 45%. O Brasil melhorou bastante, porque facilitou, né, adotou alguns procedimentos claros, melhorando o ambiente de negócios. Mas algo é preciso fazer para nós diminuirmos esse número de ações trabalhistas. Então, eu coloco aqui alguns pontos que eu julgo importantes, né, e que até nós poderíamos esmiuçá-los na hora do debate. Primeiro ponto, seria a primeira problemática. A completa ausência de regulamentação da terceirização contribui para melhorar a segurança jurídica, os negócios e o aumento do emprego? Não seria interessante melhorar a regulamentação para criar maior segurança jurídica? Muito bem, baseado nessa problemática, nós trouxemos algumas ideias da experiência estrangeira. E eu tive a oportunidade, ano passado, de estar presente em um congresso no Equador, onde troquei experiências com alguns professores de outros países. E uma das coisas que era mais difícil, digamos assim, era tentar explicar para os colegas estrangeiros o que é uma súmula. O que é uma súmula, né? E eles não entendiam como que funcionava o sistema da terceirização no Brasil. E aí, com base em alguns desses dados, eu gostaria de apresentar aqui algumas ideias que podem ser utilizadas, quem sabe, melhoradas no projeto de lei do deputado Sandro Mabel. Dentre os países pesquisados, eu gostaria de colocar o Equador como aquele no qual eu pude constatar que tem a regulamentação mais, digamos assim, uma das mais eficazes nesse aspecto, por incrível que pareça. No Equador, a regra estabelece entre prestadoras e tomadoras é obrigatória a responsabilidade solidária. Não há subsidiariedade. Então, tanto uma quanto outra respondem de forma solidária pelo inadimplemento das prestações trabalhistas. Segundo ponto, o número de trabalhadores terceirizados
não pode ultrapassar 50% do número de empregados totais da empresa. Repito, o número de terceirizados não pode ultrapassar 50%. E nós sabemos, né, por exemplo, aqui em Curitiba, existem algumas entidades que não possuem nenhum trabalhador registrado em carteira. Todos são terceirizados. Se constatada qualquer tipo de fraude, a tomadora dos serviços deve imediatamente assumir o contrato. É proibido que os sócios da prestadora sejam sócios da empresa tomadora e ainda é proibido que os sócios da prestadora tenham negócios com o governo. E mais, não apenas os sócios, mas qualquer parente em primeiro e segundo grau. Talvez isso o desembargador Gunther possa até complementar quando for abordar sobre a administração pública. As empresas também são obrigadas a publicar o seu balanço e, caso constatada a fraude, poderão ser proibidas de atuar. Temos também a possibilidade, no Equador, de participação nos lucros. Os terceirizados participam nos lucros, segundo o artigo 100 do Código do Trabalho, na igual proporção, e aí eu acredito que é muito difícil de você conseguir averiguar isso, mas na proporção da contribuição ao negócio da empresa. Então, eles também participam da participação, já tem uma certa participação nos lucros. Tá? É proibida a rotatividade, né? E já falei a questão dos donos. Na Colômbia, rapidamente, vou trazer agora algumas questões que são interessantes, não vou falar de todas, né, em cada país. A Colômbia exige uma apólice de seguros. A empresa prestadora, a terceirizada, ela precisa depositar uma apólice de seguros no Ministério do Trabalho e Emprego, no valor de 500 salários mínimos, o que equivale mais ou menos a R$362 mil. E esta apólice fica em garantia caso algum trabalhador, né, tenha a necessidade ou não receba suas verbas rescisórias, suas horas extras e etc. Com um detalhe, tem um detalhe importante. Saiu uma nova lei este ano na Colômbia, possibilitando ao sindicato atuar como órgão gestor de mão de obra. O que aconteceu? Os sindicatos pressionaram, porque o sindicato ele vai ser sempre contra a terceirização, né? Porque ele está abrindo mão de receita. Para não abrir mão de receita, foi facultado que o próprio sindicato ofereça a mão de obra. Ou seja, os sindicatos estão ganhando dinheiro na Colômbia. Na Argentina é admitido apenas a locação temporária de trabalhadores. Na França é permitida a terceirização da atividade fim da empresa, nos Estados Unidos também. No Japão, é permitida a subcontratação, sendo apenas vedada a terceirização no transporte portuário e na construção civil. E na Venezuela, a nova lei, o novo contrato de trabalho, aprovado em maio de 2012, estabeleceu, né, acho que todos já devem imaginar, a proibição da terceirização. Segundo o artigo do novo contrato de trabalho, terceirização é simulação ou fraude cometido pelo patrão com o propósito de desvirtuar, desconhecer ou obstacularizar a aplicação da legislação do trabalho. Se o empresário for pego
terceirizando, corre o risco de aplicação de multa e, inclusive, de não ter a sua licença para atividade de trabalho concedida. Muito bem, senhores. Eu gostaria de agradecer a paciência de todos. E, para concluir, quero colocar exatamente esta questão. A terceirização, da forma como está, completamente desregulamentada, pode nos levar a um completo caos. Entendo que o Estado, particularmente, não deve também traçar de forma esmiuçada todas as situações cabíveis, porque isso é impossível, né? Já dizia Hegel que os fatos se revoltam contra os códigos. Mas entendo também a necessidade de haver uma legislação mínima para a terceirização. Mínima no sentido de gerar uma certa segurança para o empresariado, uma segurança para o próprio trabalhador, de forma com que esse tipo de problema de passivo trabalhista não seja um entrave para o desenvolvimento de novos negócios e para a recepção de novos investimentos. Muito obrigado, agradeço a paciência de todos.